Fala, meu povo! Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que nos acompanha a partir desse momento pelo www.ces.com.br. Estamos começando a nossa caminhada em direito penal rumo à prova da primeira fase do 15º Exame Unificado da OAB. E ao longo das nossas aulas, nós vamos procurar conversar aqui com vocês sobre os principais temas, sobre os assuntos mais relevantes, os temas com mais probabilidade de lhe ser arguído na sua prova da primeira fase. E sem muitas delongas, sem muito gueri-gueri, sem muito rame-fly, eu já vou começar o nosso curso aqui lhe fazendo um pedido encarecido e lhe dando duas dicas que eu considero muito, mas muito importante para facilitar o seu estudo e para facilitar principalmente o acompanhamento que você vai fazer ao longo das nossas aulas. Eu até acho que isso não serve só para as aulas de direito penal, né? Isso serve para todas as aulas do curso. Vocês vão perceber que ao longo de cada aula eu vou estar sempre falando, olha pessoal, a Fundação Getúlio Vargas, que claro, você sabe, mas não me custa repetir, é a banca que faz a sua prova. A FGV, ela cobra assim, ela tem preferência por esse posicionamento doutrinário, ela segue essa vertente. E por que é que nós sempre falamos isso? Porque direito como um todo, e direito penal não fugiria à regra, é uma ciência por sua natureza humana. E como toda boa ciência humana, é uma ciência interpretativa. Então podem existir pontos do programa de direito penal onde você se depara com 2, 3, até mais posições, seja de natureza doutrinária, seja de natureza jurisprudencial, distintas, conflitantes. Existem temas onde existe conflito de posicionamento entre o STJ e o STF, e outros aonde dentro do próprio STJ, a 5ª turma entende uma coisa, a 6ª turma entende outra. Isso é normal, isso é até corriqueiro em direito penal. E é por isso que eu lhe alerto. O que nós vamos buscar fazer ao longo das aulas não é destacar aquilo que nós julgamos ser mais certo ou mais errado, mas sim lhe dar o caminho das pedras, destacar qual é o posicionamento que nós entendemos que você deve adotar para chegar lá, no dia da prova da primeira fase, do seu 15º Exame Unificado e responder aquilo que a Fundação Getúlio Vargas quer que seja respondido. Eu sempre costumo dizer para os alunos, qual é o posicionamento correto para a prova da primeira fase? É aquilo que a FGV quer que você responda. Ah, professor, mas sobre isso tem um posicionamento do doutrinador alfa, bravo, gama, Charlie, não interessa. O que nós temos que seguir é o caminho das pedras da FGV. E aí vem o bizu. A FGV, ela, pelo menos na primeira fase, ela adota uma posição altamente legalista. Eu diria até que uma posição de doutrina clássica legalista. E o que é que significa isso, PLGG? Pelas 10 chagas de Mané Valentim, o que é um posicionamento legalista? 90% das questões da primeira fase, pelo menos em direito penal, são letra de lei e jurisprudência. É texto normativo e interpretação jurisprudencial emanada dos tribunais superiores, porque você tem que estar ligado, você tem que ser desenrolado e saber. A prova é unificada, o exame é nacional. Então ninguém vai estar lhe cobrando posicionamento de um TJ de um estado A, B, C ou D. O posicionamento jurisprudencial que é arguído é de STJ e de STF. E eu vou até mais longe. 80%, 90% das vezes, quando a prova argue jurisprudência, é jurisprudência do STF. E é jurisprudência consolidada. Giovanni, jurisprudência consolidada é necessariamente aquela que está sumulada? Não.
Quando nós falamos em jurisprudência consolidada, não é obrigatório, não é indispensável que ela esteja sumulada, mas são aqueles posicionamentos que você consegue perceber pela leitura dos informativos, pela consulta diária às decisões dos ministros, você consegue perceber que são posicionamentos que se repetem cotidianamente dentro dos nossos tribunais e, como eu disse, notoriamente, dentro do STJ e principalmente do STF. Então você tem que estar ligado, você tem que ter esse desenrolo. A sua prova vai lhe exigir muito, mas muito mesmo, conhecimento de lei e principalmente conhecimento jurisprudencial interpretando esta lei. E aí, antes que alguém precise me perguntar, eu já me adianto. Conhecimento de lei é decorar os crimes e decorar as penas, Giovanni? Não. É você ser capaz de reconhecer, pela lógica usada pelo Código Penal brasileiro, os principais institutos disciplinados no ordenamento jurídico penal. Ou, em outras palavras, de uma forma mais rasteira, de uma forma mais remosa, de uma forma até mais simples. É você ser capaz de saber, por exemplo, quando é que você estaria diante de um crime tentado e consumado? Pela lógica legalista. Pela lógica sobre a qual o Código Penal foi escrito, é você ser capaz de saber qual é a diferença entre um arrependimento posterior e uma desistência voluntária. É você ser capaz de reconhecer os principais institutos constantes, tanto na parte geral quanto na parte especial do Código, à luz da interpretação que os nossos tribunais dão a esses institutos. E é isso que nós vamos buscar fazer aqui ao longo das aulas, lhe dar esse caminho das pedras. E aí você pode nos ajudar a ajudá-lo. Como assim? Tenta, o máximo possível, acompanhar a sua aula com o vade-mecum aberto, com a letra da lei na mão. Ah, PLGG, eu não tenho vade-mecum, não tem problema. Entra aí no site do Palácio do Planalto, vai na parte de legislação e você pode deixar minimizado no canto da sua tela o Código Penal. Vai no Google, bota Código Penal Planalto, já vai aparecer o link da legislação lá no site do Palácio do Planalto. Quando você acessar o Código Penal, vai ter lá texto compilado do seu lado esquerdo, na parte superior da tela. Deixa minimizado aí, acompanha a tua aula, se tu não tem o vade-mecum, acompanha a aula com essa legislação aberta na internet, dá teu desenrolo, mas é muito, muito importante mesmo que você tente acompanhar as nossas aulas sempre com o olho na tela, o ouvido no que nós estamos falando e o outro olho na letra da lei, essa intimidade. Claro que você não vai ter que decorar, mas essa intimidade, esse conhecimento até dos termos normativos, faz uma diferença grande na hora da sua prova. E um detalhe aí também importantíssimo de ser destacado nesse nosso primeiro contato. Se você precisar, e eu acredito que vai precisar ao longo do curso, interagir conosco, você tem alguma dúvida, algum ponto que nós explicamos que você não entendeu direito, você tem alguma crítica, alguma sugestão, algum questionamento, enfim, se você precisa interagir conosco e nós pedimos, por favor, interaja. Quando você está assistindo a aula, surge uma dúvida, surge um questionamento, o que é que você faz? Anota ali no caderninho, anota num pedaço de papel essa dúvida, terminou de assistir a aula, vai lá no sua mensagem, que é uma ferramenta talvez das mais eficazes para que você possa se comunicar conosco. A sua mensagem está aí na sua área do aluno. Olha para o lado direito da sua tela que você vai ver que está lá escrito, sua mensagem. Você clica no sua mensagem, vai aparecer uma lista com o nome dos seus professores aqui do curso de primeira fase, e aí você, claro, clica no nome do professor para qual você quer enviar a dúvida. Está assistindo a aula de Direito Penal? Está com dúvida de Direito Penal? Vai lá e clica em Giovanni Moraes, encaminha a sua mensagem, que nós vamos buscar respondê-lo o mais rápido possível. Nós pedimos, em média, 48 horas para responder por causa do fluxo de mensagens. Eu digo em média porque às vezes o aluno manda mensagem na sexta-feira de noite, aí a equipe não pode trabalhar no final de semana, aí na segunda é que a gente pega para responder, mas normalmente nós conseguimos responder todas as mensagens dos nossos alunos
bem antes desse prazo de 48 horas. Mas fica a dica. Tem alguma dúvida, alguma crítica, alguma sugestão, quer fazer algum comentário? Enfim, nós estamos aqui para ajudá-lo. Vai lá na sua mensagem, clica na sua mensagem, encaminha a sua pergunta. Nós vamos ter o maior prazer de, na medida das nossas possibilidades, ajudá-lo no que for preciso. Novo de loja, primeira de luxo, só o Babalu, só o Me da Pipoca? Então, feita essas considerações iniciais que são importantes, vamos começar efetivamente aqui o nosso trabalho. E o primeiro tema que eu selecionei para trabalhar com vocês aqui no nosso curso foi um tema que tem caído muito, que tem se repetido muito em provas de primeira fase. Está aí entre os top 10, os 10 temas mais cobrados desde que a Fundação Getúlio Vargas passou a fazer o exame de ordem. E que tema é esse? São os princípios elementares do direito penal. Pense num assuntozinho que a FGV gosta de cobrar. Ou ela cobra direto ou indiretamente nas questões, mas ela está sempre fazendo referência aos princípios elementares do direito penal. E o primeiro grande bizu sobre isso é o fato de que existe, segundo a doutrina, duas grandes modalidades de princípios norteadores ao direito penal. E aí eu vou abrir até um parêntese. Quando nós falamos em princípios do direito penal, nós estamos nos referindo a um conjunto de regras, a um conjunto de orientações, de balizamentos que vão permitir aos operadores do direito penal saber como aplicar o direito penal ao caso concreto. Estudar princípios, seja do direito penal, seja de qualquer outro ramo do ordenamento jurídico brasileiro, significa estudar uma pleide, um conjunto, um bolo de regras que devem reger, que devem disciplinar, que devem orientar a aplicação do direito à tutela da coletividade. Como é que nós vamos tirar aquilo que está escrito no papel, o direito que está escrito aí no seu Código Penal e aplicar isso na vida concreta, aplicar isso na tutela cotidiana da coletividade? Essa transmutação, ela precisa de regras, ela precisa de orientação, ela precisa de balizamento. E esse balizamento nos será dado pelos princípios norteadores do direito penal. Tem um grande jurista já falecido, de saudosa memória, em minha opinião, sem demérito aos demais, um dos maiores constitucionalistas da história do Brasil, do qual eu tive orgulho de ter sido aluno, um pouco antes dele falecer, na minha época de graduação. Ele morreu pouco depois de ter ministrado aula na nossa turma, e eu estou me referindo ao saudoso professor Pinto Ferreira. E o professor Pinto Ferreira, entre vários momentos brilhantes, ele uma vez falou assim: os princípios estão para qualquer ramo do ordenamento jurídico brasileiro, assim como o trilho está para a locomotiva. Ele falou isso na primeira aula que ele ministrou na minha turma. Ele estava dando aula de direito constitucional, obviamente, mas ele usou essa expressão para se referir ao ordenamento jurídico brasileiro como um todo. Os princípios estão para qualquer ramo do ordenamento jurídico nacional, assim como o trilho está para a locomotiva. E o que é que o saudoso professor Pinto Ferreira queria dizer com isso? A locomotiva, ela tem a força. A locomotiva, ela arrasta os vagões. A locomotiva desloca milhares de toneladas. Só que a locomotiva só vai até onde os trilhos a levam. Se os trilhos vão de Santos, São Paulo, até Curitiba, Paraná, a locomotiva pode sair de Santos para Curitiba. Mas se os trilhos só vão de Santos até São Paulo, a locomotiva não pode ir além disso. Os trilhos, eles delimitam o deslocamento, a atuação da locomotiva. Os princípios delimitam a atuação e a aplicação do direito ao caso concreto.
Os princípios é que dizem até onde os operadores do direito, e aí eu vou trazer especificamente para o âmbito penal, os princípios indicam até onde os operadores do direito penal podem ou não ir na hora que vão aplicar o direito na tutela da coletividade. Se o trilho é que diz até onde vai ou não a locomotiva, os princípios é que nos informam até onde nós podemos ou não ir na hora que vamos aplicar o direito penal ao caso concreto. Nós não usamos o direito penal da forma que entendemos mais razoável. Nós não usamos o direito penal da forma que entendemos ser mais certa ou mais errada. Até porque o que é certo para mim pode não ser para você. Nós usamos o direito penal da forma que os princípios elementares, os princípios norteadores, assim nos orientam. E é com base nessa lógica que a doutrina entende que existem dois grandes ramos, existem duas grandes modalidades de princípios norteadores ao direito penal. Nós temos os chamados princípios doutrinários jurisprudenciais e nós temos os princípios constitucionais. Olha o decoreba, existem dois grandes segmentos, duas grandes modalidades de princípios elementares. Nós temos os chamados princípios doutrinários jurisprudenciais e nós temos os princípios constitucionais. Os princípios doutrinários jurisprudenciais, como o próprio nome sugere, são aqueles que são emanados, são oriundos, são originários dos posicionamentos dos nossos doutrinadores e dos nossos tribunais. Cotidianamente, corriqueiramente, os nossos tribunais estão se manifestando, estão se posicionando sobre diversos temas pertinentes ao direito penal. E a partir da reunião desses vários posicionamentos, podem surgir princípios. Eu costumo dizer que todo juiz, todo desembargador, todo ministro de STJ, de STF, independente da faculdade que ele tenha cursado, independente da região do Brasil que ele veio, independente de onde ele tenha feito sua formação, ele pode até não ter concordado com as ideias, mas ele estudou, ou pelo menos ouviu falar nos grandes nomes do direito penal que são reconhecidos em todo o Brasil. Eu não vou aqui estar citando nomes para não correr o risco de ser injusto e deixar alguém fora dessa lista. Mas de norte a sul, de leste a oeste desse país, existem doutrinadores. Sejam doutrinadores mais clássicos, sejam doutrinadores mais atuais, que são referência. Que se você for na biblioteca de qualquer grande faculdade brasileira, vai estar lá o livro dos caras. Que os alunos, mesmo não tendo estudado a fundo a doutrina deles, eles conhecem pelo menos de nome, pelo menos já ouviram falar algumas ideias. Eu vou citar aqui só alguns a título meramente exemplificativo e não excludente, tá? Nelson Hungria. Você pode nunca ter lido um livro de Nelson Hungria, mas pelo menos você escutou falar em Hungria, você escutou falar em algumas das ideias de Hungria, que é a base do atual Código Penal brasileiro. Você já deve ter ouvido falar em Magalhães Noronha, você já deve ter ouvido falar em Aníbal Bruno, para me ater apenas aos mais antigos, para me ater apenas aos clássicos. Os nossos juízes, os nossos desembargadores, os nossos ministros de STJ e STF também. Então acaba existindo uma uniformidade de conhecimento sobre diversos posicionamentos doutrinários, e esses posicionamentos acabam sendo filtrados e aplicados em uma série de decisões repetidas desses tribunais. Você chega no STJ, tem ministro do Rio Grande do Sul, ministro do Distrito Federal, ministro de Pernambuco, ministro de São Paulo, do Rio de Janeiro, do Acre e por aí vai. Todos eles acabaram conhecendo, em maior ou menor medida, as ideias desse grupo de doutrinadores. E aí os nossos tribunais acabam funcionando como uma espécie de funil, onde você leva todos esses posicionamentos doutrinários e acaba saindo no final do funil uma espécie de regra mais uniforme, alguns princípios elementares que se incorporam ao dia a dia do direito penal. É daí que vem a ideia dos princípios doutrinários e jurisprudenciais. Os princípios doutrinários jurisprudenciais, eles
não estão escritos na legislação penal. Tem gente que diz, qual é o artigo do código onde está tal princípio doutrinário jurisprudencial? Não tem. Esses princípios são de natureza supralegal. Embora não estejam previstos na legislação penal brasileira, na legislação brasileira como um todo, eles representam a convergência de uma série de ideias doutrinárias, de pensamentos de professores, de escritores que se aprofundam e que levam a vida se aprofundando no estudo do direito penal, que são, aspas, filtrados e acabam se tornando regras elementares emanadas da jurisprudência que são utilizadas no dia a dia do nosso direito penal. É daí que você tira a ideia dos princípios doutrinários jurisprudenciais, que são esses princípios que emanam da doutrina e que se incorporam ao dia a dia do direito penal através das repetidas jurisprudências dos nossos tribunais superiores. Só que além dessa modalidade de princípios, nós temos os princípios constitucionais, que, como o próprio nome sugere, são aqueles oriundos emanados do texto da Constituição Federal de 1988. Mais especificamente, do artigo 5º da Constituição Federal de 88. Se tu pegar o artigo 5º da CF, tu vai poder tirar uma tuia, uma ruma, uma reca, um balaio, um arupemba, um monte de princípios que estão lá escritos e que são aplicados cotidianamente ao direito penal. Então, se alguém lhe falar em princípios constitucionais do direito penal, estará se referindo àquele conjunto de regras constantes na Constituição Federal de 88, a grandíssima maioria deles constante no artigo 5º da Constituição Federal de 88, que são utilizados para nortear a aplicação do direito penal ao caso concreto. Pegaram o bizu? Professor, existem muitos princípios doutrinários, existem muitos princípios constitucionais? Existem sim. Eu já escutei falar em mais de 50 princípios doutrinários jurisprudenciais. E eu já contei, só no artigo 5º da Constituição Federal, existem 23 princípios constitucionais aplicáveis ao direito penal. Como é PLGG? Pare, Debrei, macho velho! Pelas 10 chagas de Mané Valentim, como é? 50 princípios doutrinários. 23 princípios constitucionais. Homem, pelo amor de Deus, quer frescar, fresque, mas não fique frescando, não. Eu não consigo dar conta de estudar tudo isso, não. Calma, 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 não criemos pânico. Parafraseando o glorioso Chapolin Colorado, vocês não vão precisar estudar todos eles. Eu vou destacar aqui, a partir desse momento, dentro dessa ruma de princípios, aqueles que são mais prováveis de serem cobrados na sua prova da primeira fase. A começar por esse segmento dos princípios doutrinários. Sabe qual é hoje o princípio doutrinário jurisprudencial mais comentado, mais falado, mais discutido nos nossos tribunais? É inequivocamente o princípio da insignificância, também chamado de criminalidade de bagatela. Se você chegar no STF para estudar a jurisprudência do STF, de todos os princípios doutrinários, aquele que é mais debatido, aquele que é mais discutido e principalmente aquele que é aplicado com maior incidência é inequivocamente o princípio da insignificância, também chamado de, como eu disse, criminalidade de bagatela. Na sua prova, tanto faz, viu? Tanto faz a FGV chamar de princípio da insignificância, quanto usar a expressão criminalidade de bagatela. Os termos são sinônimos. E antes mesmo de eu começar a me aprofundar aqui sobre o posicionamento do STF acerca do princípio da insignificância, eu vou lhe pedir uma gentileza. Você que está em casa nesse momento, look at my
ais. Eu vou fazer de novo porque minha diretora se perdeu aqui. Eu vou pedir a ela que pegue aqui a câmera para fechar e fazer o drama aqui comigo. Ela vai começar a fechar aqui nos meus olhos, minha diretora. Me ajude. Vamos de novo. Você que está em casa nesse momento, look at my eyes. Não adianta de nada você querer estudar o que o STF fala sobre o princípio da insignificância, se antes você não captar, continue olhando para mim, se antes você não captar a lógica, a ideia geral por trás desse princípio. Eu vejo, faz agora o Hitchcock, faz o plano aberto, minha diretora, eu vejo muita gente falando, porque o princípio da insignificância, criminalidade, bagatela, beleza. Aí eu pergunto assim, mas o que é isso? Aí o cara, não, os requisitos eu não estou perguntando, não. Eu quero saber qual é a lógica, qual é a razão de ser, qual é o motivo e para que serve na prática o princípio da insignificância. É por isso que agora nós vamos abstrair um pouquinho ao direito penal e vamos pensar no princípio da insignificância aplicado à nossa vida cotidiana. Oxi, PLGG e dá certo, meu patrão só dá aqui na câmera 2. É óbvio, lógico, é evidente que dá. Pense aqui comigo. No nosso dia a dia, existem coisas que são ínfimas, que são pequenas, que são reles. E que se você for estar esquentando cabeça para isso todo dia, você não vive. Pode reparar, na sua vida cotidiana existem situações que acontecem, que lhe deixam chateado, que você podia até dizer alguma coisa, mas é um troço tão pequeno, que se tu for estar se importando por toda coisa pequena, tu não vive. Tem gente que se apega a minúcias. Tem gente que se apega a mucuim. A coisa ínfima. O cara passa o dia estressado. O cara passa o dia brigando. Pode reparar. Cidadão acordando de manhã. O cara gosta de tomar, sei lá, eu adoro tomar vitamina de banana. Você sabe que o cara é filho de pobre se ele gostar de tomar vitamina de banana. Não, eu gosto de tomar danoninho com sustagem. É filho de rico. Porque filho de pobre come banana de manhã. E eu sou filho de pobre com muito orgulho. Aí o cabo acorda de manhã, vai tomar a vitamina dele, não tem leite. Aí o cabo, em vez de dizer, tá, beleza, como a banana pura e vai embora, o cabo começa a brigar. Né? Porque não tem leite, o povo não se preocupa comigo, o povo não compra as coisas que eu gosto e não sei o que, vai adiantar. Aí o cabo chega na parada do ônibus. O ônibus atrasou 15 minutos, ele só brigando com o cobrador e com o motorista. Como se o cobrador e o motorista tivessem culpa das vias hoje estarem completamente saturadas. Aí o cabo já senta no ônibus com aquela cabeça em tempo de explodir e vai levando o dia a dia, e essas pequenas coisas do dia a dia, o cabo vai somatizando, vai pegando, adianta. Não, adianta não. Porque aí quando chegar nas coisas que devem ser observadas de verdade, o cara deve de verdade agir, ele já está tão saturado de pequenas coisas, que talvez ele não consiga descarregar a energia necessária, descarregar a energia no sentido de empenhar a energia para resolver as grandes coisas. É por isso que a pessoa que tenta viver com uma certa tranquilidade, ela tem que deixar muita coisa pequena passar. Muita coisa ínfima passar. Ela não pode estar se apegando a futilidades, a coisas pequenas, porque nós temos muita coisa grande para nos preocuparmos. Isso não acontece no nosso dia a dia. Isso não acontece na nossa vida cotidiana. Você subiu no ônibus, beleza, deu dinheiro lá, o cobrador não tem 50 centavos para lhe dar de troco. A passagem é R$ 2,50, você deu R$3 e o cobrador não tem 50 centavos. Deixa para lá. É melhor do que você brigar com o cara. Não, mas se todo dia eu deixar para lá, eu não estou falando todo dia. Mas eu estou falando que a situação é ínfima. Traz essa lógica para o âmbito do direito penal. E você vai começar a captar a ideia do princípio da insignificância. Galera, o direito penal, ele tem uma missão muito, mas muito proeminente no contexto do ordenamento jurídico nacional, cara. O direito penal é o ramo do ordenamento jurídico destinado a proteger bens de valor inestimável. O direito penal protege vida, protege liberdade, protege patrimônio, integridade física, integridade sexual. O direito penal protege honra. O direito penal é o ramo do ordenamento jurídico brasileiro que tem por missão precípua a preservação de bens jurídicos que são fundamentais para todos os indivíduos e para a coletividade. O direito penal é o
paladino da coletividade, como ensinava Nelson Hungria. Os paladinos são os guerreiros que só são empregados para proteger o rei e sua família. O direito penal deve ser encarado sempre como aquele ramo do ordenamento jurídico que se destina a tutelar, a reger, a proteger, a orientar os bens jurídicos que são mais indispensáveis ao harmonioso convívio social. E é justamente por isso que o direito penal deve ser a última linha de defesa da coletividade. A lógica por detrás do princípio da insignificância está exatamente aí. O direito penal, por ser essa última ratio, essa última linha de defesa da coletividade, ele não pode estar sendo utilizado para tutelar todas as situações. O direito penal não é o ramo, e frise pelas 10 chagas de Mané Valentim, frise a negativa das minhas palavras. O direito penal não é o ramo do ordenamento jurídico destinado a reger tudo o que acontece na coletividade. Mas sim, o direito penal é destinado a reger aquilo que os outros ramos do ordenamento jurídico não é capaz. O cara perde, GG. Eu não entendi, não. Dá para apertar a tecla SAP e traduzir isso em bom português? Dá. Mas antes faça o seguinte, aperta o pitoco aí do seu mouse e clica na segunda parte da aula de hoje.